Olá, meus queridos alunos, tudo bem? Hoje nós vamos estudar o estudo dos gases, certo? Então, dentro do estudo dos gases, nós vamos estudar as propriedades dos gases, transformações isotérmica, transformação isobárica e transformação isovolumétrica. Então, o estado de um gás. Todo gás exerce uma pressão, ocupando um certo volume a determinada temperatura. Aos valores de pressão, que nós vamos representar pela letra P, do volume V e da temperatura T, nós chamamos de variável de estado de um gás. Então, as variáveis de estado de um gás são pressão, volume e temperatura. Unidade de medida das variáveis de estado de um gás. Então, vamos estudar a primeira pressão. Denominamos de pressão de um gás a colisão de suas moléculas com as paredes do recipiente que ela se encontra. A pressão de um gás pode ser medida em atmosfera, que nós vamos chamar de ATM, e milímetro de mercúrio, que nós vamos chamar de mmHg, sendo que uma atmosfera, que é 1 ATM, é igual a 760 milímetros de mercúrio. Então, se nós quisermos transformar de ATM para milímetro de mercúrio, nós multiplicamos por 760. Se nós quisermos transformar milímetro de mercúrio para ATM, dividimos por 760. Volume. O que vai ser o volume? É o espaço ocupado pelo gás. No sistema internacional, a unidade do volume é o metros cúbico. Então, 1 metro cúbico corresponde a 1.000 litros. 1 litro corresponde a 1.000 ml, que é mililitros. E 1 ml corresponde a 1 centímetro cúbico. Então, se nós quisermos transformar de metros cúbicos para litros, multiplicamos por 1.000. Se quisermos transformar de litro para metro cúbico, dividimos por 1.000. E a temperatura? A temperatura dos gases pode ser medida nas escalas Kelvin, K, ou Celsius, C. Verifica-se a seguinte relação entre as escalas Celsius e Kelvin. Então, nós temos essa equação aqui, onde TK é a temperatura em Kelvin, TC é a temperatura em Celsius. Então, para transformar de Celsius para Kelvin, basta somar com 273. Então, a temperatura em Kelvin é igual à temperatura em Celsius mais 273. Transformação isotérmica, pressão vezes volume. Em um sistema fechado, mantendo-se a temperatura de um gás constante, então o que é a temperatura constante? A temperatura inicial é igual à temperatura final. Verifica-se que sua pressão e o seu volume são inversamente proporcionais. O que quer dizer pressão e volume inversamente proporcionais? Quer dizer que quando um aumenta, o outro diminui, certo? Então aqui na equação nós temos que PI é pressão inicial, VI volume inicial, pressão final e volume final. Então nós multiplicamos pressão inicial vezes volume final é igual a pressão final vezes volume inicial. Aqui nós temos um exemplo. Um cilindro com êmbolo móvel contém 100 ml de CO2 a 1 atm. Mantendo-se a temperatura constante, se quisermos que o volume diminua para 25 ml, teremos que aplicar uma pressão igual a... Então, a primeira coisa que nós devemos fazer é extrair os dados. Então, pelo enunciado, nós temos que o volume inicial VI é de 100 ml. A pressão inicial PI é de 1 atm. O volume final VF de 25 ml. E ele quer calcular a pressão final. Observem bem que ele diz o seguinte, se quisermos que o volume diminua, então o volume era 100, vai diminuir para 25. Como eles são inversamente proporcionais, à medida que o volume diminui, a pressão vai ter que aumentar. Então, o resultado que nós vamos achar aqui é um valor acima de 1 atm. Então, aplicando a fórmula, nós temos pressão inicial vezes volume inicial é igual a pressão final vezes volume final. Pressão inicial é 1. Volume inicial é 100. Pressão final nós vamos calcular. Volume final é 25. Nós multiplicamos 1 vezes 100 dá o próprio 100. 25 está multiplicando, passa dividindo. Então, nós vamos ter 100 dividido por 25, que nos dá uma pressão de 4 atm. Então, observem bem, o volume reduziu de 100 para 25 e a pressão aumentou de 1 para 4. São inversamente proporcionais. Transformação isobárica. Nós vamos ter o volume dividido pela temperatura. Então, nesse caso aqui, nós vamos manter a pressão constante. O que é a pressão constante? Pressão inicial é igual à pressão final. O seu volume e a sua temperatura são diretamente proporcionais. Observem bem, lá na isotérmica era inversamente, aqui já é diretamente proporcionais. O que isso quer dizer? Que à medida que o volume aumenta, a temperatura também aumenta.
À medida que o volume diminui, a temperatura também diminui, são diretamente proporcionais. Aqui nós temos volume inicial dividido por temperatura inicial, que é igual ao volume final dividido pela temperatura final. Observem bem, na transformação isobárica, nós sempre vamos trabalhar com a temperatura em Kelvin. Se a temperatura estiver em Celsius, nós vamos ter que transformar para Kelvin. Como é que transforma? A temperatura em Kelvin é igual a temperatura em Celsius mais 273. Nós temos um exemplo aqui, ó. Um volume igual a 30 ml de um gás metano a 25 graus Celsius é aquecido a 35 graus Celsius. A pressão constante, calcule o volume final. Então vamos ver aqui, ó. Primeira coisa é extrair os dados. Então, volume inicial, 30 ml, temperatura inicial, 25 graus Celsius, temperatura final, 35, nós vamos calcular o volume final, certo? Só lembrando que a temperatura nós temos que trabalhar com ela em Kelvin. Então, nós vamos ter que transformar a temperatura de Celsius para Kelvin. Como é que transforma? Somando com 273. Então, nós vamos ter que 25 mais 273 dá 298. E 35 mais 273 dá 308. Então, nós vamos trabalhar com essas duas pressões, ó. Desculpa, com as duas temperaturas. Temperatura inicial 298 Kelvin, temperatura final 308 Kelvin. Volume final sobre temperatura inicial é igual ao volume inicial sobre temperatura inicial é igual ao volume final sobre temperatura final. Então, substituindo os valores, nós temos volume inicial é 30, temperatura inicial 298, volume final nós vamos calcular, temperatura final 308, certo? Aqui nós aplicamos o meio pelos extremos, certo? Vamos multiplicar VF vezes 298 e 30 vezes 308. 30 vezes 308 nos dá 9.240. 298 está multiplicando, passou dividindo. 9.240 dividido por 298, nós chegamos a um volume final de 31 ml. Então, observe como são diretamente proporcionais. Ó. A temperatura era 298, aumentou para 308. O volume era 30, aumentou para 31 ml. Tranquilos? Já na transformação volumétrica, nós vamos ter a pressão dividida pela temperatura. Então, mantendo-se o volume de um gás constante, a sua pressão e a sua temperatura são diretamente proporcionais. Então, nós temos a seguinte equação, ó, pressão inicial sobre temperatura inicial, pressão final sobre temperatura final. Nós continuamos trabalhando com a temperatura em Kelvin. Então, para transformar, nós somamos com 273. Exemplo. A pressão total no ar no interior de um pneu era de 2,30 atm, quando a temperatura do pneu era de 27 graus Celsius. Depois de ter rodado um certo tempo com este pneu, mediu-se novamente sua pressão e verificou que esta era agora de 2,53 atm. Supondo a variação do volume do pneu desprezível, a nova temperatura em Celsius será. Então, novamente, nós extraímos os dados. A pressão inicial é 2,30 atm, temperatura inicial 27 graus Celsius, pressão final 2,53 atm, temperatura final nós vamos calcular. Novamente, nós vamos ter que transformar a temperatura de Celsius para Kelvin. Basta somar com 273. Então, 27 mais 273 dá 300 Kelvin. Então, essa aqui é a nossa temperatura inicial. Aplicando a fórmula, nós temos pressão inicial é 2,30, 2,3, temperatura inicial 300, pressão final 2,53, temperatura final nós vamos calcular. Multiplicamos o meio pelos extremos, nós temos que 2,3 vezes TF é igual a 2,53 vezes 300. 2,53 vezes 300 dá 759. 2,3 que está multiplicando passou dividindo. Então, 759 dividido por 2,3, nós chegamos ao resultado de 330 Kelvin. Só que ele não quer o resultado em Kelvin, ele quer em graus Celsius, certo? Então, nós vamos transformar essa temperatura de Kelvin para Celsius. Se aqui, para transformar de Celsius para Kelvin, nós somamos com 273, agora nós vamos fazer o contrário, nós vamos subtrair 273 para saber a temperatura em Celsius. Então, 330 Kelvin menos 273 dá 57 graus Celsius. Tranquilos? E a quarta questão aqui, que está lá na atividade de vocês. Um balão que contém um gás oxigênio mantido sob uma pressão constante tem um volume igual a 10 litros.
a 27 graus Celsius. Se o seu volume for dobrado, podemos afirmar que, aí tem as opções, a letra A, a temperatura em graus Celsius dobra, B, a temperatura em Celsius diminui a metade, C, a temperatura em Kelvin diminui a metade, D, a temperatura em Kelvin dobra, E, a temperatura em graus Celsius aumenta a 273. Então, a primeira coisa que nós devemos fazer é extrair os dados. Então, volume inicial 10 litros, temperatura inicial 27 graus Celsius, o volume final ele diz que o volume vai dobrar. Se ele dobra, nós vamos ter que multiplicar o volume inicial por 2. Então, fica 2 vezes 10, que dá 20 ml. E nós vamos calcular a temperatura final. Só lembrando que a temperatura está em graus Celsius, nós vamos ter que transformar para Kelvin. 27 mais 273 dá 300 Kelvin. Aplicando a equação, nós temos o volume inicial é de 10, então está aqui. Temperatura inicial 300. Volume final 20 sobre temperatura final. Novamente, multiplicando o meio para os extremos, nós vamos ficar com 10 vezes TF, que é igual a 20 vezes 300. 20 vezes 300 vai dar 6.000. O 10 que está multiplicando passou dividindo. 6.000 dividido por 10 dá 600 Kelvin, certo? Então, como aqui nós temos os resultados tanto em Kelvin quanto em Celsius, vamos transformar para Celsius para saber logo a alternativa correta. Então, para transformar de Kelvin para Celsius, nós vamos subtrair 273. Deu 327 graus Celsius. Então, eu tenho os dois resultados aqui. Agora eu vou verificar qual a alternativa correta. A temperatura em Celsius dobra. A temperatura em Celsius era 27, aumentou para 327. Então, está fora a letra A. Letra B. A temperatura em Celsius diminui? Não, ela aumentou. Letra C. A temperatura em Kelvin diminui a metade? Era 300, passou para 600, não aumentou. Letra D. A temperatura em Kelvin, ela dobra? A temperatura inicial era 300, a temperatura final é 600. Então, 2 vezes 300 dá 600. Então, a alternativa correta é a letra D. A temperatura em Kelvin dobra, porque a temperatura inicial era 300 Kelvin e a temperatura final 600 Kelvin. Vamos verificar por que a letra E está errada. A temperatura em graus Celsius aumenta 273? Não, ela aumentou, certo? Era 27, então nós chegamos a 327, então ela aumentou de 300 graus Celsius. Tranquilo? Então a alternativa correta é a letra A. A letra D. Então, muito obrigado aí pela atenção de vocês. Eu vou estar postando essa videoaula lá no YouTube e vou estar postando também a nossa atividade lá no Google Classroom. Forte abraço e até a próxima.